Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras, sobre os livros que eu li ao longo das minhas férias. Eu tirei boa parte do mês anterior para descansar bastante, para viajar um pouco, para curtir outros hobbies que eu tenho, como por exemplo videogames ou cinema. Mas a literatura nela nunca deixa ela completamente de lado. Então eu também separei um tempinho para ler algumas coisas, para ler e reler alguns livros. Ao longo desse período eu concluí 3 leituras, sendo que uma delas é um livro de contos da literatura nacional e as outras 2 são romances estrangeiros. Mas antes de falar sobre cada um desses livros, eu só queria te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda muito o canal, para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso, e também para me seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Pessoal, o primeiro livro que eu quero comentar aqui com vocês, e que também foi a minha primeira leitura do ano, é uma antologia de contos conhecida como Boca do Inferno, do escritor mineiro Otto Lara Rezende. É curioso, mas eu acho que eu concluí uma leitura logo no início de 2023 que tem um grande potencial para entrar na minha lista de melhores leituras do ano. Isso realmente sendo a primeira leitura, né? O que é realmente algo engraçado. Eu gostei muito desse livrinho aqui. Achei ele extremamente interessante e, ao mesmo tempo, a impressão que eu tive foi de que eu nunca tive contato com nenhum tipo de trabalho desse tipo aqui na literatura nacional. Com uma obra majoritariamente composta por contos, Boca do Inferno é o livro mais conhecido do Otto Lara Rezende. Nele nós temos um total de 7 contos ambientados no interior de Minas Gerais, todos protagonizados por crianças. Só que, ao contrário do que podemos esperar, nós não encontramos aqui histórias, por exemplo, sobre nostalgia, sobre brincadeiras, sobre inocência, sobre amizade, temas que são comuns, né, em livros protagonizados por crianças. Na verdade, o que o autor, o Otto Lara Rezende, foca aqui são nos diversos dilemas que esses protagonistas vivenciam. Ele explora muito situações bem delicadas ou até violentas que são vivenciadas ou praticadas por esses protagonistas. Somado a isso, vemos, na maioria dos casos, como, por exemplo, o peso da religião é enorme na vida desses personagens, nós vemos a crueldade ou até a indiferença dos adultos que estão ao seu redor, nós vemos a forma como o ambiente ou a própria personalidade dos personagens também interfere nas suas experiências e nas suas ações. São contos geralmente com um desfecho trágico e inesperado. A impressão que temos até é que, talvez por conta da linguagem do autor, é de que nós vamos simplesmente acompanhar uma história do interior, né? Só que quando menos se espera, nós percebemos que, na verdade, o autor vai falar de temas bem mais pesados, como, por exemplo, assassinatos, crueldades aleatórias, abuso sexual e por aí vai. De todos os contos que eu li aqui, 2 me chamaram muita atenção, apesar de que eu recomendo fortemente que vocês realizem a leitura de todos os contos disponíveis nesse livro. Eles são realmente muito bons, vale muito a pena. Mas teve esses 2, né, que realmente se destacaram para mim. Um deles se chama Dois Irmãos, que é um conto que eu acho que até deve estar entre os maiores do livro, e fala sobre a pressão da religiosidade na vida de 2 irmãos muito diferentes. O outro conto se chama O Moinho, que eu acho que é o último dessa antologia. Nele nós acompanhamos um jovem órfão, que foi criado durante muitos anos por um homem muito perverso. Nós vemos ao longo da leitura a forma como ele escapa dessa situação, como ele tenta fugir desse cenário, né? E também o profundo sentimento que ele tem de não pertencer a lugar nenhum. Muito por conta do caráter polêmico dessa obra, o Otto Lara Rezende foi duramente criticado na época da publicação do livro, ali mais ou menos na década de 50, com alguns poucos críticos reconhecendo as qualidades da obra. E até por conta disso também, o Otto Lara Rezende se recusou a permitir uma outra publicação do Boca do Inferno. Isso só aconteceu muitos anos depois, se eu não me engano apenas com autorização dos familiares. Essa edição aqui em particular é muito boa, a edição da Companhia das Letras, que inclusive publica, né, outros livros do Otto Lara Rezende nesse formato aqui. Então, para quem tiver interesse em ter a coleção, né, eu tenho agora, depois de concluir essa leitura. Mas essa edição é muito boa, principalmente porque ela tem um pós-fácil excelente, escrito pelo Augusto Massi, se eu não me engano.
É um pós-fácil assim, realmente muito bom, onde ele explora, né, ele trabalha bastante, por exemplo, a questão da vida do autor, fala um pouco sobre as origens do Otto Lara Rezende, fala também sobre essa questão da polêmica da publicação de Boca do Inferno, e também analisa em detalhes cada um dos contos. Outra leitura que eu fiz em janeiro foi desse livro aqui, chamado Dias de Abandono, que inclusive foi meu primeiro contato com alguma obra da famosa escritora italiana Elena Ferrante. Esse é um daqueles livros que você dificilmente sai intacto, sabe? Eu acho que as obras italianas como um todo têm essa característica. Elas despertam muitos sentimentos, seja na literatura ou até no cinema. Basta você ler, por exemplo, para comprovar, livros como O Deserto dos Tártaros, ou assistir filmes como Ladrões de Bicicleta, A Vida é Bela, Cinema Paradiso e muitos outros. No caso específico dessa obra, Dias de Abandono, inicialmente eu me envolvi muito fácil com a escrita da autora, só que com o passar das páginas, o que eu senti ao longo da leitura foi um grande sentimento de inquietação, de angústia, de incômodo. Mas isso não aconteceu porque eu não gostei do livro ou alguma coisa assim. Na verdade, a impressão que eu tive foi de que esse era simplesmente o propósito da autora, de colocar para valer na pele de uma mulher que está vivenciando algo muito complexo. Eu achei incrível a maneira como a história se inicia de uma forma branda e vai pouco a pouco se tornando profundamente intensa, o que poderia também ser uma espécie de resumo do desenvolvimento da protagonista. Em linhas gerais, acompanhamos aqui a história de Olga, uma mulher que vive num apartamento com seu marido, filhos e um cachorro. Até então, seu relacionamento era como de muita gente, com eventuais atritos, mas seguindo em frente de forma relativamente pacífica. Só que num determinado dia, repentinamente, o seu marido anuncia que quer se separar. Isso sem dar grandes explicações, o que deixa ela completamente desnorteada, sem entender direito o que estava acontecendo. Num primeiro momento, temos o choque por parte da protagonista, que tenta agir com calma, tenta compreender, principalmente através das suas memórias, o que pode ter desencadeado naquela situação. A questão é que, com o passar do tempo e com algumas descobertas que ela faz, nós vemos como essa personagem, como a Olga, começa a repensar a sua própria vida, começa também a tentar compreender quem era de fato aquele seu marido, entre outras coisas. Nisso ela vai entrando num progressivo ciclo de sofrimento, algo cada vez mais desesperador, o que a leva a tomar atitudes inusitadas e até destrutivas. Essa é uma obra que trata muito da complexidade dos relacionamentos amorosos e da condição da mulher em muitos desses cenários. Também é um livro que fala bastante sobre transição, já que nós podemos até dividir a vida da Olga em duas partes, né? Uma vida antes do abandono e depois do abandono. O livro trata muito também do peso do inesperado na vida das pessoas e como isso pode desencadear nas mais diversas reações. Continuando, o último livro que eu quero comentar aqui com vocês foi a minha última leitura do mês de janeiro e que na verdade foi até uma releitura de um livro que inclusive já tem resenha aqui no canal. No caso eu estou falando da obra chamada A Estrada, do norte-americano Cormac McCarthy. Como eu já comentei aqui em outras ocasiões, eu adoro fazer releituras. Eu acho que é algo super proveitoso para você descobrir novos aspectos da obra em questão e também até para ver o próprio amadurecimento entre a primeira leitura e a segunda leitura. Nesse caso em específico, eu resolvi reler A Estrada, tanto para acompanhar minha esposa no primeiro contato dela com a obra do Cormac McCarthy, quanto também por ser um livro que eu gosto muito e por ele ter inspirado um dos meus jogos favoritos, o The Last of Us. Para quem não conhece, nesse livro nós acompanhamos a jornada de um pai com seu filho tentando atravessar o país em busca de um lugar melhor e mais quente. O cenário é praticamente um daqueles cenários pós-apocalípticos. A natureza está quase toda morta, tem muito frio e cinzas em todo lugar. Além disso, o perigo está sempre à espreita. Alguns dos poucos sobreviventes agora fazem parte de grupos onde até o canibalismo é praticado, de forma que os protagonistas eles vivem sempre atentos para qualquer coisa estranha, qualquer coisa suspeita que eles podem perceber ao longo do caminho. Essa segunda leitura foi interessante tanto para perceber alguns simbolismos religiosos ao longo da leitura, quanto também para prestar mais atenção em algumas características dos personagens que eu acho que na primeira leitura eu não tinha me dado conta, ou de repente nem dei a devida importância.
Uma dessas características, por exemplo, envolve a figura do filho, sendo ele como uma espécie de fonte de esperança. Ele é puro, ele é inocente, num mundo cercado pelo caos. Mundo esse que é a sua única perspectiva, inclusive, já que ele nasceu nessa situação, ele nunca viu como eram as coisas antes do colapso. O pai, por sua vez, sofre com as próprias memórias. As lembranças não geram conforto, a realidade é cinza, enquanto o passado e os sonhos são coloridos, o que apenas cria nele um sentimento de dor, de tristeza, por uma realidade que já não existe mais. Vemos como esse pai vive basicamente pelo filho. Ele é a sua principal fonte de força mesmo para continuar seguindo em frente. O garoto, ele de certa forma, como o Cormac McCarthy diz em diversos momentos, ele carrega a luz. É como se ele fosse o responsável por carregar a esperança de um mundo melhor. Eu gosto muito desse livro aqui. Não é ainda o meu favorito do autor, eu gosto mais de Meridiano de Sangue, mas realmente acho esse daqui um livro muito, muito legal. Além disso, o Cormac McCarthy é um autor que eu venho percebendo que ele é excelente para você ler e reler. Porque nada do que ele coloca nos seus livros, ele coloca à toa. Quase tudo tem um sentido ali por trás. Então é um autor muito legal para você realizar uma releitura e perceber coisas que antes você não tinha percebido. Ou até para conversar mesmo com outras pessoas que também leram a mesma obra, para você descobrir assim outras características que ele inseriu aqui. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, esse vídeo de retorno das férias, né? Antes eu estava só publicando alguns vídeos que eu já tinha feito antes, com pequenas resenhas de contos, mas agora eu estou retornando, né, com os vídeos de lista, resenhas de livros, resenhas de quadrinhos, resenhas de contos também, eventualmente, beleza? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falei um pouquinho sobre essas 3 leituras que eu realizei ao longo das minhas férias. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, onde basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão pela compra. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!